Vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler um versículo apenas. Um versículo apenas, porque aí você guarda, fixa, não esquece. Eu quero ler Tiago, capítulo 4, apenas o verso 8. Tiago 4, 8. Diz assim a palavra de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Vou ler de novo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Coração, verso e prosa, uma vez que nós, neste momento de verso e de prosa, nós sempre começamos falando de um texto, da literatura, de uma música, enfim. E hoje nós vamos ler uma canção de Almir Sater, chamada Tocando em Frente. Eu quero crer que todos nós, em algum momento da vida, já ouvimos essa música, já nos percebemos cantarolando, assoviando esta música que é Tocando em Frente. Uma música que é tratada em primeira pessoa, é escrita em primeira pessoa, num depoimento muito particular do eu lírico ou do eu poético, como você quiser. E neste relato ele fala das suas experiências na vida, do quanto ele foi amadurecendo, crescendo, selecionando melhor os passos que daria na jornada da existência. E a letra diz assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, agora sim. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Interessante que nós olhemos para esta canção do Almir Sater e pensemos que ele narra a aquisição de experiências, o amadurecimento pelo qual todos nós passamos à medida que os fios de cabelo se tornam brancos, à medida que nós temos vivências, experiências, relacionamentos, os mais diversos, e à medida que o tempo passa, nós então vamos amadurecendo e crescendo. É disso que a canção basicamente fala. Num texto em primeira pessoa, ele fala: eu ando devagar, porque já tive pressa. É interessante como quando a idade vai passando, né? Hoje eu tenho 47 anos e percebo que eu, de fato, caminho mais devagar do que caminhava quando eu tinha 18. E certamente, se o Senhor me permitir viver, quando eu tiver 70, 80, vou caminhar ainda mais devagar, serei mais seletivo naquilo que faço. Porque, de fato, a vida nos ensina a priorizar, a escolher. E ele, então, diz isto de uma forma muito clara, né? Eu levo esse sorriso porque eu já chorei demais.
E num dado momento ele diz, eu penso que cumprir essa etapa chamada vida seja simplesmente o seguinte: compreender essa marcha, este avançar dos dias e ir tocando em frente. Da mesma forma como um boiadeiro faz, à medida que ele leva o gado aos lugares para os quais ele os quer levar, quando ele compreende que não precisa de pressa, ele precisa caminhar corretamente, ele precisa caminhar adequadamente. É linda essa canção. Eu não sei se você se lembra dela, se você gosta dela, se você já ouviu esta canção, mas particularmente entendo bem, embora eu tenha antropologicamente uma questão nesta letra, que é cada um de nós compõe a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Entendo que, antropologicamente falando, há uma questão que esbarra na antropologia cristã, porque nós somos bem-aventurados, nós somos felizes se cumprirmos aquilo que o Senhor nos criou para cumprir. Ou seja, nós somos felizes se nós fizermos aquilo que Deus nos manda fazer, se nós estivermos em relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. E isto não está em nós. É exatamente aí que eu divirjo um pouco da visão de mundo do Almissáter, mas no contexto maior eu entendo que ele está correto no sentido de que nós vamos ganhando experiência à medida que vamos caminhando. O texto que nós lemos é o texto de Tiago, que trata, no capítulo 4, da origem das contendas. O texto de Tiago, então, vai tratar de onde surgem as inquietações da vida, os problemas da vida. E eu quero compartilhar com você, olhando apenas para esse versículo, sobre 3 passos nesta caminhada. O texto do verso 8 é dividido em 3 assertivas, em 3 declarações que falam bastante a respeito destes passos na chegada próxima do Senhor. Se você tem lágrimas nos olhos, está chorando, está sofrido, se você tem brigado muito, se você tem andado de uma forma ríspida, odiando pessoas, se bem que isso não acontece no Brasil, não é verdade? Não existe ninguém odiando pessoas hoje em dia. Os grupos de WhatsApp da família funcionam tranquilamente, não é? Amigos de trabalho continuam se falando. Você nunca foi perseguido numa sala de universidade porque você é cristão, não é verdade? Ou você também, mesmo professando a fé em Cristo, nunca declarou no fundo da sua alma a morte de ninguém, né? Você nunca desejou que ninguém morresse. Ou já? Quero dizer para você que esse ódio que tem sido uma marca tão latente nos nossos dias, esse ódio tem a ver com afastamento de Deus. Se nós caminharmos próximos do Senhor, a moderação que é conhecida porque o Senhor está perto, seja a vossa moderação conhecida, perto está o Senhor. Essa moderação passa a ocupar o nosso coração e não é que nós passemos a ser pessoas em cima do muro, não é que nós passemos a ser pessoas isentas, não. Mas nós passamos a ter a moderação, o olhar misericordioso do Senhor. E nós passamos então a externar o amor de Cristo. E aí as contendas que marcam tantas vidas não vão marcar a nossa vida. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você curte, cuidado com aquilo que você compartilha, porque compartilhar é dizer que aquelas são as suas palavras. Cuidado com o ódio. E eu quero conversar a respeito de como vencer isso. A gente só vence isso chegando perto de Deus. E olhando para esse texto, nós vamos olhar para 3 passos. O primeiro passo, para nós nos aproximarmos de Deus, é a vontade.
Olha o que diz a primeira assertiva do verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. É interessante como nós, especialmente os calvinistas, presbiterianos, nós falamos assim, não, isso é monergismo, só Deus que atua. Sim, é verdade, eu creio plenamente que se nós caminhamos na direção de Deus, é porque Ele nos convocou, é porque Ele nos chamou irresistivelmente. Sim, fato. Mas a palavra de Deus diz que é o Senhor que opera em nós o nosso querer. É o Senhor que muda em nós a nossa volição, a nossa vontade, a nossa intenção. Então, caminhar na direção de Deus, por mais que seja uma resposta positiva a uma chamada irresistível do Espírito Santo, depende da nossa resposta a essa chamada. Não no sentido de nós cooperarmos com a salvação. Não. Mas no sentido de nós todos os dias vencermos as nossas preguiças. Vencermos os nossos erros de propósito. Vencermos os nossos equívocos de prioridade. Vontade. Se nós queremos estar livres, afastados das contendas, das brigas, das iras que se sobrepõem muitas vezes ao sol, contrariando o princípio bíblico, nós precisamos nutrir no coração mais do que o desejo de defender alguma coisa, de defender uma ideologia, de defender um aspecto da existência, uma filosofia que para nós seja agradável. Nós precisamos ter na nossa volição, na nossa vontade, o desejo de caminhar todos os dias na presença do Senhor. Vou materializar, tá bom? Vou deixar isso bem claro agora. Existe aquela série de que a gente gosta. Há ou não há? Existe aquele esporte. O pastor, por exemplo, voltou para o jiu-jitsu. Se você me encontrar de olho roxo aí, irmão, não é porque eu briguei, não. É porque às vezes, sem querer, sobra um cotovelo, tá bom? Não vai julgar o pastor por causa do jiu-jitsu. Eu voltei para o jiu-jitsu. O jiu-jitsu me agrada muito, me traz muita satisfação. Eu tenho vontade de ir para o jiu-jitsu. Eu tenho vontade de ler um bom livro. Estou lendo agora A Origem, que trata, está até aqui na minha mesa, que trata das teorias a respeito do criacionismo. São muitas as teorias, nós somos criacionistas, mas dentro do criacionismo existem visões. Então a gente está lendo, eu gosto de ler, eu gosto de praticar jiu-jitsu, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de assistir a uma boa série, eu gosto de assistir a um bom filme. E eu paro algumas vezes, né? Não dá para fazer sempre, não dá para fazer todo dia, mas pelo menos das séries e filmes. Mas eu resolvi que eu preciso fazer isso em algum momento da minha vida. É interessante que nós temos esse tipo de resolução, não é? Mas eu pergunto a você, há quantas anda a sua resolução de gastar tempo em oração? Intencionalmente, com propósitos específicos. Você já fez algum curso de oração? Mas o curso de inglês, de francês, de espanhol, de italiano, de alemão, de mandarim, você fez. Veja, não é uma palavra contra os cursos de idiomas. É apenas para reforçar que a vida cristã, a caminhada de santidade, pressupõe vontade. O Salmo 100, no verso 2, a palavra de Deus diz: adore o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Vontade. Vir para a igreja não é um peso, irmão. Acordar domingo de manhã, botar uma roupa
que você escolheu com carinho para vir adorar o Senhor. Não é sacrifício não, irmão. Sacrifício foi o que Cristo fez na cruz por você. Isso é alegria. Nós esperamos os dias da semana olhando para o domingo. Domingo não é dia de correr, irmão. Domingo não é dia de maratona. Domingo não é dia de praia. Domingo não é dia de show. Domingo é dia de as nossas vontades estarem apontando para o culto. O primeiro passo para a gente se afastar de contendas, de problemas, de intrigas, de conflitos. O primeiro passo é vontade de estar na presença de Deus. Nós lemos sobre a origem, nós lemos sobre discipulado, nós lemos sobre teoria literária, nós lemos sobre língua portuguesa. Mas a nossa vontade de ler a Bíblia está onde? Vontade. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração no sentido de a quantas anda a sua prioridade no que diz respeito a essa vontade de estar na presença de Deus. Veja, eu não estou falando das bênçãos que Deus pode trazer sobre você, das respostas que Deus pode trazer sobre a vida dos seus filhos, porque nós nos colocamos de joelhos, oramos pelos nossos filhos. Eu não estou falando daquilo que Deus pode nos dar, eu estou falando da vontade de estar envolvido tão somente na presença do Senhor, porque estar na presença dEle nos agrada, nos alegra, nos dá prazer, nos dá satisfação, nos dá alegria, nos dá o senso de que nós estamos fazendo aquilo que nascemos para fazer, que é glorificar a Deus. Eu estou falando disso. Como é que está o seu humor para os seus momentos devocionais? Como é que está o seu humor para acordar de manhã num domingo e vir para a igreja? Num domingo de sol, em janeiro. Pastor, mas nós temos direito a feriado e a férias. Meu irmão, não estou falando para você não ir para qualquer outro lugar. O que eu estou falando é que se você tiver que ir para um outro lugar, que o seu coração esteja quebrantado e não aliviado. Vontade. Mas o texto segue. Nesse andar seletivo, nesse amadurecimento constante, o texto segue. Lembra lá do Almir Sater? Ando devagar porque já tive pressa? Pois é. Ele cresceu e amadureceu, nós também crescemos e amadurecemos. Primeiro, pedindo ao Senhor que recoloque em ordem as nossas prioridades. Em segundo lugar, caminhar para longe de intrigas, de brigas, de controvérsias, de contendas, tem a ver com renúncia. Primeiro passo para nós estarmos longe de contendas é vontade. O segundo passo é renúncia. Olha o que diz o texto. Purificai as mãos, pecadores. Meu amigo, é interessante como a gente quer se afastar de problemas no trabalho, de intrigas e brigas na família, de crises nos nossos relacionamentos conjugais ou nos nossos relacionamentos com amigos. Mas, por vezes, muitas pessoas lidam de forma natural e regular com o pecado. Pastor, mas o pecado que eu cometo assim, sozinho, só eu, só na minha cabeça, só nos meus sentimentos, isso não tem nada a ver com as brigas que eu tenho no emprego, por exemplo. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Esta seção, como dizem os exegetas, esta perícope, esta parte da Bíblia, trata de onde surgem as contendas, os problemas, os equívocos, as brigas. E está lá no verso 8, purificai as vossas mãos, santificai-vos. O que acontece, queridos, é que nós precisamos, caminhando na direção do Senhor,
nessa vontade de servir ao Senhor, nesta vontade de estar na presença do Senhor, nós precisamos de renúncia. Nós precisamos abandonar aquilo que aprisiona a nossa vida e que entristece o Espírito que em nós habita. Todos nós sabemos, irmãos. O livro do profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação de entre nós e Deus. Os nossos pecados entristecem o Espírito. Os nossos pecados nos atrapalham na nossa caminhada de santidade. Afinal, o salário do pecado é a morte. Nós somos daqueles que não convivem agradavelmente com os pecados. Nós somos aqueles que nos escandalizamos com os nossos próprios pecados. Nós somos aqueles dentro dos quais o Senhor planta palavras de arrependimento. Gera em nós pensamentos e assertivas de arrependimento. Nos coloca firmes num caminho constante de arrependimento. Mas não apenas de arrependimento, mas de abandono, de renúncia, de purificação, de santificação. É interessante como falar de pecados, normalmente a sociedade na qual nós estamos aponta para pecados da área sexual, não que eles não devam ser abandonados, devem. Adultério, prostituição, fornicação, impureza, masturbação e etc. Mas eu não falo apenas desses pecados. Eu falo de mágoa, eu falo de ira, eu falo de ter um ego inflado que coloca você sentado no trono da sua vida. Eu coloco como pecado, porque a palavra de Deus coloca como pecado, o olhar para o outro na condição altiva, como se o outro fosse alguém subordinado a nós. Eu coloco o orgulho, a avareza, a necessidade de ter dinheiro para conquistar, para comprar coisas, pessoas e o que mais for possível. Como se a nossa alegria e a nossa satisfação dependessem dessas coisas. E nós precisamos nos arrepender disso, irmãos. Purificar as nossas mãos. Nos santificar ao Senhor. E a palavra de Deus diz em João capítulo 15, no verso 3, que nós somos purificados pela palavra. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos estar atentos às pregações. Vamos ser ministrados por Deus. E uma vez que a palavra do Senhor, chegada ao seu coração, evidenciar um pecado que você tenha abraçado, vivido com ele, seja você que se sente o pior, desprezível, seja você que se sente o melhor, o altivo, meu irmão querido, são pecados. Talvez tenha chegado a noite de confessar e abandonar. Nos afastar de contendas tem a ver com vontade. Vontade de nos achegar a Deus. Como resposta assertiva a essa vocação, a essa convocação que o Espírito Santo faz para nós. Mas tem a ver com renúncia. Tem a ver com o fato de compreender que as nossas alegrias, que a nossa força, que a nossa satisfação não está em atender aquilo que nós queremos. A nossa satisfação, nosso prazer e a nossa alegria estão em satisfazer aquilo que Deus quer para nós.
Vamos exemplificar? Pode ser que você caminhe casado e por alguma razão tenha se deslumbrado com alguém. E lá no fundo, muitas vezes, muitas pessoas pensam: eu preciso satisfazer a isto. Eu preciso dar vazão a este prazer. Só que eu quero dizer para você que se você vier a cair, você vai compreender que isso não te deu prazer. Porque te dá prazer renunciar a si mesmo e abraçar o Senhor. Eu tenho vícios, pastor. Eu me envolvo nesses vícios. E isso me dá prazer. Isso é uma bomba de prazer para o meu cérebro. Meu irmão, isso não é uma bomba de prazer, isso é uma prisão. E uma prisão que vai te aprisionando e te enredando cada vez de uma forma pior. Ao passo que renunciar a tudo isso e dizer: Senhor, eu tenho prazer na Tua lei, eu tenho prazer em viver para o Senhor, eu tenho prazer em dizer não para mim, dizer sim para aquilo que o Senhor quer para mim. E isto te dá prazer, isso te alegra, isso te liberta. Renúncia. Segundo passo. E o terceiro e último passo: firmeza. A terceira assertiva do verso 8 diz assim: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Na NVI diz assim: vocês que têm mente dividida. Na linguagem de hoje diz: vocês que são hipócritas. E me parece que a NVI e a linguagem de hoje trazem de uma forma muito mais clara o sentido do que é ter ânimo dobre, conforme nós lemos. Ter ânimo dobre é ter a mente dividida, é ter o coração dividido, é não estar íntegro, não estar inteiro, é não estar firme nos propósitos do Senhor. Pessoas de ânimo dobre são pessoas que servem ao mundo de segunda a sábado e domingo estão no culto. Estão divididas. São pessoas que fingem servir a Deus, mas na verdade servem aos prazeres, ao mundo, ao diabo, aos próprios sentimentos, ao egocentrismo. Pessoas de ânimo dobre são aquelas que, às vezes, querem ser amigas de Deus. Quer explicação? Explico. Você já ouviu alguém que tenha passado por alguma igreja alguma vez na vida, quando um filho internou, não ter virado o melhor crente do mundo? Aí o filho teve alta. Sabe o que acontece com essa pessoa? Como ela tem um ânimo dobre, quando o filho estava internado, eles eram os melhores crentes. Mas uma vez que o filho recebeu alta, tudo isso cai no esquecimento. Ânimo dobre. Estão divididos, estão com a mente dividida. Mas Deus não aceita coração dividido, irmãos. A palavra de Deus diz: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Quer ver uma outra situação de ânimo dobre? A gente olha para as contas no final do mês e a situação está apertadíssima. E aí nós vamos clamar ao Senhor.
Nós vamos orar. Todo culto. Live do pastor na terça, Vida e Fé na quinta, reunião do conselho na quarta, culto jovem na sexta, consagração, vigília no sábado de oração, domingo manhã, domingo à noite, reunião de oração no domingo às 8 horas da manhã. Tem todas. Aí passou o mês, chegou o 13º, deu uma aliviada nas contas. Aí agora a gente não precisa mais de Deus. Ânimo dobre. Está dividido. O que vai acontecer, à luz de Tiago 4, especialmente o verso 8, quando nós nos achegamos a Deus, o Senhor vai transformando a cada dia as nossas vontades. O Senhor vai nos quebrantando e gerando para nós renúncia. Nós vamos abandonando aquilo que é do homem. E o Senhor vai nos integralizando na sua presença. E aí, a cada dia, nós que hoje andamos devagar porque já tivemos pressa, lembra? Que levamos este sorriso porque já choramos demais. O Senhor vai nos lapidando. O Senhor vai nos transformando. O Senhor vai fazendo de nós pessoas melhores. E vai mudando a nossa vontade, vai gerando em nós renúncia e vai gerando em nós firmeza. A palavra de hoje foi um pouco diferente da temática que nós temos tratado aqui, sempre com uma pegada um tanto mais de alento. E hoje nós tivemos uma palavra mais de exortação. Mas seja quando o pastor traz uma palavra de alento, ou hoje, quando trouxe uma palavra de exortação, este é cuidado pastoral com a sua vida. Porque eu quero, na eternidade, encontrar você lá. É porque quando o Senhor me chamar, e quando eu tiver que prestar contas da sua vida, eu quero dizer para o Senhor, Senhor, eu exortei as minhas ovelhas. Eu cuidei delas, Senhor. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você que tem caminhado e vivido, conhecido o sabor das massas, das maçãs, você que tem amadurecido, tem vivenciado experiências, que tem amadurecido em tantas áreas da vida, mas que na fé continua tão menino, que o Senhor mude a sua vontade, que o Senhor te desperte de madrugada para orar, que o Senhor te coloque para ler a Bíblia todos os dias, que o Senhor te faça baixar aplicativos de versículos bíblicos que chegam ao seu celular, para que você possa ler e meditar. Que o Senhor te faça ler sobre oração, aprender sobre isso. Que o Senhor mude a sua vontade. Mas que o Senhor te faça abandonar velhas práticas, velhas manias, velhos pecados, velhos vícios. Que Deus te dê ânimo e te dê força para que você seja limpo. Mas que Deus te dê firmeza para que você seja capaz de, nele, dizer não a outras oportunidades de pecado. E assim, você vai ser feliz. Você vai estar afastado de contendas. Você vai estar afastado de dores. A minha oração é que isso aconteça comigo e com você a cada dia. Que nós amadureçamos não apenas academicamente, não apenas no que diz respeito às experiências da vida, mas que nós sejamos crentes melhores, servos de Deus melhores. Essa é a minha oração, por mim e por você. A palavra do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos dê condições de ter a nossa vontade, a nossa volição transformada, de forma que as nossas prioridades sejam as prioridades que o Senhor quer para nós.
Que o Senhor mude o nosso jeito de querer. Que o Senhor mude as nossas paixões. Que o Senhor pacifique os nossos sentimentos e pensamentos em nome de Jesus. Que o Senhor gere ânimo naqueles que estão desanimados. São muitas as batalhas, Senhor. Na vida nós de fato temos muitas aflições. Estamos num período pós-pandêmico, pós-eleições. E de fato, por vezes, a esperança, o ânimo se esvaem. Então nós pedimos em nome de Jesus que a nossa esperança, o nosso ânimo esteja diante do Senhor. Mas nós pedimos também por aqueles que lutam contra pecados os mais diversos, sejam das palavras, seja das ações, das omissões, dos pensamentos. Deus, em nome de Jesus, nos dê força, Senhor, para renunciar a tudo isso, para nós te agradarmos. Dá a nós, Senhor, palavras de arrependimento, sentimento de arrependimento. E nos coloca firme, Senhor, num caminho de arrependimento diário. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor não nos deixe ter ânimo dobre, que o Senhor não nos deixe ser divididos, que o Senhor nos dê integridade. Que o Senhor nos faça a cada dia sermos inteiros e inteiramente do Senhor. Todos os dias, Senhor. Somos do Senhor. Faz isso com os teus filhos, faz isso comigo. Faz isso com a nossa igreja, Senhor. E nos faz a cada dia mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.